Oi, gente! Então, tô fazendo esse vídeo, como vocês puderam ver aí o título, né? Algo relacionado ao papel do homem, o papel da mulher, fazendo referência à história de Ruth e de Boaz, que são dois personagens bíblicos assim, e né, uma história de casal que eu amo muito na Bíblia. E o quanto que essa história bíblica, ela tem a nos mostrar, até mesmo sobre a figura de Cristo, quanto a sua noiva, que é a igreja. Então, eu queria trazer para vocês alguns aspectos, né, de caráter e que foram essenciais na personalidade desses personagens bíblicos, tanto de Ruth quanto de Boaz, né? E como que isso a gente pode também ficar atentos aos nossos relacionamentos, aos nossos futuros relacionamentos, né? E para quem é casado, e no caso de quem é casado, observar nos seus esposos e esposas. E quem é solteiro e solteira, observar aí nos seus futuros cônjuges também, tá bom? Então vamos lá. Começando por Boaz, né? Algumas características aí de Boaz. Boaz era um homem protetor. E a gente pode ver que Boaz era um homem protetor, por quê? Né? Boaz, ele cuidou de Ruth, uma mulher viúva, uma mulher vulnerável, e que estava longe de casa. Mas mesmo que não houvesse nenhum benefício para ele, ele escolheu cuidar dela. Ele escolheu ela, né? Entre outras muitas que tinham. Ele escolheu Ruth, mesmo sendo mulher e viúva. Boaz, ele como protetor, ele assumiu a responsabilidade pelo bem-estar de Ruth. Ele queria deixar ela bem. Ele queria fazer com que ela se sentisse bem. Ruth, ela estava triste, né? Ela havia acabado de perder o seu marido. Ela estava triste, ela era pobre. Mas ainda assim, Boaz, ele assumiu a responsabilidade pelo seu bem-estar. Ele queria fazer com que ela se sentisse bem. Ele certificou-se de que ninguém a machucaria, que ninguém a tocasse. Ele era um homem protetor, então ele se certificou disso, né? E a gente pode ver todas essas características aqui em Ruth 2, 8 e 9, que dizem assim, esses versículos. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Ou seja, ele estava protegendo Ruth, né? Ele estava preocupado com o bem-estar dela. E uma pergunta que eu faço a você, moça solteira, né? O homem pelo qual você quer namorar, o homem pelo qual você quer casar, ele protege as mulheres ao seu redor? Principalmente as mulheres solteiras. Ele é aquele cara que ele faz esforços, né? Ele é proativo para proteger as mulheres que estão ao seu redor contra algum dano ou que estão em vulnerabilidade, correndo algum perigo? E uma coisa muito interessante nisso, nessa questão de ser protetor, é a questão da responsabilidade afetiva também. Esse homem, esse cara com quem você está querendo se relacionar, ele desde o início ele mostra que ele é um cara que deixa claro as suas intenções, que ele fala o que é que ele quer com você, né? Ou ele é aquele cara que só quer flerte, né? Que traz confusão aos corações e deixa corações confusos, feridos. Então, assim, observa, né? Observa tudo isso. Vê se esse cara, ele tá protegendo também o seu coração. Se ele é um homem protetor, assim como Boaz foi. Se ele está preocupado com o seu bem-estar. Ou se ele está só preocupado com o lado dele, com as vantagens dele, com o que ele pode se beneficiar com essa sua relação. Então, observa também se esse homem é um homem protetor emocionalmente, tá joia? Uma segunda característica de Boaz é que ele era um homem provedor. Boaz, ele se certificou de que ela tinha algo para beber e que ela tinha algo para comer. Então, nesses mesmos versículos, ele fala, né? Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água e dos potes que os rapazes encheram.
E aí eu até não li no tópico anterior do protetor, mas olha assim, darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Ou seja, ele estava protegendo Ruth. E aqui, no último trechinho que fala, quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ou seja, ele percebeu que Ruth tinha suas necessidades, como fome e sede, e ele proveu, quando tiver com fome e quando tiver com sede, vá até lá e pegue aquilo que os outros rapazes fizeram lá, enfim. Então ele é um homem provedor. E aí fica a pergunta pra você, mulher solteira também. Esse rapaz com quem você quer namorar, com quem você namora ou com quem você vai casar, ele é um homem provedor? Ele transborda? Ele transborda, e quando eu digo assim, transbordar, é no sentido assim, do dinheiro, de trabalho, de atenção às necessidades ao seu redor. Mas assim, não no sentido de ele é rico, ele tem muito dinheiro, ele é abundante, ele transborda em dinheiro. Não é nesse sentido. Mas esse homem, ele tem perspectiva de prover você, né? Fisicamente, quando você tiver com sede e com fome, e ele vai ter como te dar algo para beber, para comer. É nesse sentido. E uma outra coisa muito interessante no ser provedor também é se esse homem ele vai prover você espiritualmente, né? Quando você tiver com dúvida naquele trecho da Bíblia, esse homem ele vai poder ir lá e dizer assim, não, vamos estudar juntos, né? Mesmo que ele não saiba, mas ele vai fazer o possível para entender. Ou então ele vai, sabendo, ele vai dizer a você, não, é isso, ele vai prover você espiritualmente. Ele vai fazer com que você cresça espiritualmente, que você amadureça espiritualmente. Então, observa isso também, se esse homem é um homem provedor, tanto fisicamente, né, no sentido das necessidades, como comida, como bebida, enfim, e tanto quanto espiritualmente e emocionalmente também, né? Sempre importante isso também. Boaz era um homem também gentil. O cuidado e a proteção que Boaz demonstrou a Ruth foram expressões de gentileza incomum, né? Foram expressões de gentileza incomum. E a gente pode ver lá em Ruth 2:20, que diz assim, ó. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Então, Noemi percebia isso, né? Então, outras pessoas que estavam de fora, observavam isso também, Boaz, que ele era um homem gentil. E assim, é importante que nós, mulheres cristãs, nós nos relacionemos com homens que sejam bons, que tenham um caráter de Cristo, né? Não foi só Jesus que foi bom, não é só Jesus que é bom, mas o homem, nós precisamos também ser bondosos, e isso é bíblico, né? E principalmente os homens, os bons homens são fortes, corajosos e trabalhadores, mas igualmente amáveis. Então, não adianta ser forte, corajosão, trabalhador, mas não ser amável. Então, os bons homens, eles são tudo isso e também eles são amáveis, né? O servo do Senhor, ele deve ser bom para todos. E isso diz lá em 2 Timóteo 2:24, depois você pode ler. E em Efésios 2:7 também. Vamos ver o que aqui diz em Efésios 2:7. Efésios 2:7 diz assim, ó. Para mostrar, vou ler do 6, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós devemos ser bons. A bondade é o que os homens de Deus são. Os homens de Deus, eles são bondosos. O homem com quem você quer se relacionar, o homem com quem você se relaciona, ele é capaz, com a graça e a ajuda de Deus, desse tipo de bondade, de ternura e de perdão,
Então, pensa aí, tá? E uma outra característica que eu coloquei aqui é que Boaz era redentor. Ele tinha essa figura redentora. E isso nos faz refletir sobre Cristo, que redimiria a sua noiva. Lá em Ruth 3:9, a gente pode perceber isso, né? Essa característica aí de Boaz. Em Ruth 3:9 diz assim, ó: "Quem é você?", perguntou ele. "Sou sua serva Ruth", disse ela. "Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador." Então, Boaz aí tem essa figura, né, de resgatador, de redentor. E isso se assemelha à figura de Cristo entre todos e tantos os personagens bíblicos, né, que sempre do Velho Testamento a gente pode perceber uma alusão a Cristo. Boaz era também um desses, com a sua figura redentora. A glória de Boaz refletia Cristo, que redimiria sua noiva. Ele redimiu Ruth da sua tristeza e pobreza, assim como Cristo acabaria por redimir pecadores num destino muito pior. Boaz fez valer o que Paulo diz em Efésios 5, 25 a 27. E Efésios 5, de 25 a 27, diz assim, ó. Efésios 5, de 25 a 27. "Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo." Eu li até um pouquinho mais. Mas é isso que diz aí, né, em Efésios 5, de 25 a 27. Então, Boaz, ele tinha essa característica também redentora. E agora vamos lá para Ruth, algumas características de Ruth. Vou ser bem breve, porque já não ficar muito longo esse vídeo. Mas Ruth, né, resumindo bem assim, quem era Ruth? Ruth era uma mulher moabita, né, que abandonou os deuses e a idolatria para viver fielmente ao Evangelho de Cristo. E Ruth, ela tinha algumas características muito fortes, né? E a gente já pôde perceber aí, lendo alguns desses trechos. Ruth era uma mulher fiel, né? Ela tinha a característica da fidelidade. Ela decidiu seguir a sua sogra, né? Mesmo com o teu marido tendo morrido. Ela decidiu seguir a sogra do que voltar para casa dos seus pais. E ela disse à sogra, né? "Onde quer que fores, irei eu." E ela foi fiel à sua sogra até o fim. Ruth foi uma mulher também prestativa. Ela era uma mulher serva, ela tinha um espírito muito manso, muito tranquilo. Se a gente for ler a história de Ruth, né, o livro de Ruth, a gente vai perceber que ela tinha, a gente consegue notar isso, que ela era uma mulher bem tranquila, bem da paz, né? E ela era uma mulher prestativa, ela era uma mulher serva. Ela sempre estava pronta para servir e cumprir as suas tarefas, fazendo mais até do que era lhe pedido. Era uma mulher exemplar também. Ruth era uma mulher exemplar. Era uma mulher de caráter, ela tinha caráter, né? Ela colocava o seu coração em tudo que ela fazia. Era uma mulher trabalhadora, né? Também podemos colocar essa característica aí. Era uma mulher trabalhadora e prestativa, exemplar. Ela colocava o seu coração no que ela estava fazendo. Por onde ela passava, ela deixava sua marca. As pessoas conseguiam perceber, né? Elas conseguiam mostrar que Ruth era tudo aquilo mesmo. E ela foi um grande exemplo tanto para o seu marido quanto para os seus filhos. Ruth também era uma mulher obediente. Ela era humilde, era obediente ao Senhor e cumpria as ordenanças que lhe eram impostas sempre de bom grado. Quando pedia alguma coisa a Ruth, ou quando tinha algo para Ruth fazer, ela ia lá e ela fazia com o coração aberto, né? Isso é uma das características que uma mulher deve ter, principalmente muito grande, de ir lá e fazer, né? Algo que o homem pede, que o esposo pede. Ela se mostrar serva, ela se mostrar ali, né? Poxa, vou fazer isso, e fazer de bom grado, não reclamando, e eu não quero fazer, e por que isso? Não, ela era obediente. E ela fazia as coisas de bom grado. E Ruth era também edificadora.
ela era sábia e tudo que ela fazia era para agradar primeiramente a Deus e a sua palavra. Então Ruth, por ser uma mulher sábia, né, ela temente a Deus, ela fazia tudo que era para agradar primeiramente a Deus. Não era para agradar homem, não era para agradar Boaz, não era para agradar quem viria de ser o próximo esposo dela. Não, ela fazia primeiramente para agradar a Deus e a palavra de Deus. E suas ações, elas edificavam todos os que estavam à sua volta. Ruth 4:11, a gente pode ver isso, que diz assim, ó. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com a Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Então era uma mulher que todos notavam, né, a beleza e a beleza que eu digo assim, né, a beleza interior dela, de Ruth, porque na Bíblia não fala que Ruth era uma mulher linda, bonita, mas fala que ela tinha todas essas características aqui, né, e que as pessoas à sua volta conseguiam notar isso nela. Então, gente, esses foram algumas características, tanto de Boaz quanto de Ruth, para os homens observarem nas mulheres e as mulheres observarem nos homens com quem se relacionam ou com quem desejam se relacionar. E que a gente possa sempre ter essa figura aí, né, principalmente do Boaz, de alguém que era uma alusão, que fazia uma alusão a Cristo, né, aquele que redimiria a sua igreja, que vem, né, buscar a sua noiva. Então, que isso possa ter abençoado você, que possa ter sido de alguma ajuda aí para você e para sua vida, né? E para que você entenda realmente esses padrões aí bíblicos, né? Do que é ser um homem cristão de verdade, o que é ser uma mulher cristã de verdade. Deus abençoe. Beijo.